Esse texto revela o desejo de Deus, revela o propósito de Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Jesus, nesse determinado momento, ele externa o propósito de ele estar aqui na terra. E ele usa a ilustração do trigo, que ele precisa ser lançado à terra, para que ele possa produzir outros trigos. E é muito importante, Jesus ele começa a falar sobre isso, e ele dá um exemplo dizendo o seguinte: quem ama a sua vida neste mundo, perderá. E quem odeia a sua vida neste mundo, conservará a sua vida até a vida eterna. E nós precisamos entender o que é esse amar a sua própria vida. E o que é esse odiar a sua própria vida? Porque alguém pode odiar a sua própria vida, e por odiar a sua própria vida, pode dar cabo dela. Alguém pode odiar a sua própria vida e se matar e viver em depressão. Mas não era isso que Jesus estava falando. O que Jesus estava nos ensinando, o que Jesus queria ensinar, é que o amor, a nossa própria vida, é quando nós temos o nosso coração firmado nessa terra. Quando nós temos os nossos desejos, todos os nossos planos estão fundamentados nessa terra. Quando todos os nossos sonhos, todas as nossas esperanças estão fundamentadas nas coisas dessa terra. Então Jesus diz: se vocês amarem a sua própria vida, vocês perderão. E ele não está dizendo sobre o autocuidado. Jesus não está dizendo sobre o amor a si próprio. Ele não está dizendo contra isso. Mas Jesus está dizendo que quando nós amamos a nossa própria vida, nós se importamos mais com a nossa reputação, mais com o nosso dinheiro, mais com o nosso trabalho, do que aquilo que ele está pedindo para nós fazermos. O que Jesus quer gerar em nós essa noite é um senso do senhorio dele sobre as nossas vidas. Nós não fomos alcançados para nós mesmos. Nós somos comprados por um alto preço e nós pertencemos àquele que nos comprou. A nossa vida completa, a nossa vida toda pertence ao Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, a Bíblia diz que existe um livro que somente o Cordeiro é digno de desatar o selo. E ele continua dizendo que o Cordeiro que foi morto, ele comprou para si todo o povo, toda a língua e toda a nação. Isso significa que nós somos comprados e nós pertencemos a um Deus, nós pertencemos a um reino. Nós não fomos alcançados para sermos felizes. Nós não fomos alcançados para sermos realizados em nossa vida profissional. Nós não fomos alcançados para nós vivermos uma vida regalada, embora isso não seja pecado. Nós somos alcançados para pertencermos a Ele. Nós somos salvos para pertencermos a Ele. E a igreja de Jesus está perdendo esse senso da eternidade, porque nós somos salvos, alcançados, perdoados, mas nós somos os senhores das nossas próprias vidas. Nós se importamos com a nossa reputação, e a igreja não se posiciona mais em nenhum assunto, porque está mais preocupada com o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Qualquer ideologia, qualquer filosofia humana ganha a mente de um cristão do século 21. Porque nós não temos coragem, nós não temos revelação, que nós não fomos alcançados para a nossa própria reputação, para o nosso próprio prazer. Nós não fomos alcançados para isso. O Evangelho de Jesus, o próprio Jesus nos ensina que o modelo de vida que Ele nos ensinou é um modelo de negar a si mesmo. Você pode repetir comigo? O estilo de vida que Jesus nos ensinou ainda é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa mensagem não causa nada em nós. Sabe por quê? Porque nós somos senhores de nós mesmos ainda. Nós não compreendemos o senhorio de Jesus.
Então, o que significa amar a própria vida? É aquele que, sob a influência do desejo imoderado da vida atual, não pode deixar o mundo. Não devemos absolutamente odiar a vida. Todos que cremos devemos estar prontos para remover quando necessário tudo que nos impede de se aproximar de Cristo. É estar disposto a deixar os fardos que nos oprimem para avançarmos com mais velocidade para a vida eterna. E que o senso de que somos peregrinos e estrangeiros nunca saia da nossa vista. Nós não estamos aqui, nós não somos dessa terra, nós não permanecemos a essa terra, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, a nossa cidadania é celestial, nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos a esse lugar, nós estamos de passagem, nós estamos tocando nossos pés na terra, mas os nossos olhos precisam tocar o céu. É essa igreja que Jesus deseja gerar. É esse tipo de discípulo que Jesus quer gerar em mim e em você. Não de nós pararmos a nossa vida, pararmos de trabalhar, pararmos de sonhar, não. Mas é estar pronto a deixar todas essas coisas para trás se necessário. É abandonar a sua própria vida. Então Jesus está nos ensinando que existe um valor em abandonar a própria vida, que existe um valor em morrer para si mesmo, porque se o grão de trigo não for lançado na terra e morrer, outros trigos não virão. A nossa morte, a morte do nosso eu, produz vida para as pessoas. A morte de sonhos, de carreiras, sonhos profissionais, produzirão vida na vida de outras pessoas. Talvez o seu chamado não seja igual ao do missionário Esdras, da missionária Gabi, ou de qualquer outra pessoa que entregou a sua vida plenamente para viver em missão. Mas o que Jesus quer gerar em mim e você não é dessa terra. Você se importa muito com aqui. Parece que você tem as suas raízes nesse lugar. O que Jesus quer gerar em nós é um senso de eternidade. Quando nós temos essa revelação de que nós não somos salvos para nós mesmos, nós entendemos que nós temos um Senhor. E o livro de Apocalipse revela que esse Cordeiro nos comprou para Ele. E nós vivemos um estilo de vida que nós requeremos, nós fazemos a recompensa do Cordeiro que foi morto. Ele pagou um alto preço por nós. E nós já ouvimos essa mensagem aqui muitas vezes. Que nós somos salvos, perdoados, alcançados. Mas o que Jesus quer gerar em nós é que o estilo de vida que eu devo viver, o estilo de vida que nós devemos viver, recompense aquilo que o Cordeiro fez. Quando você compra algo, você tem posse sobre aquilo, amém? Você compra um carro, até que você quite ele do banco, certo? Quando você quita a última folhinha do boleto abençoado, você fala, esse carro é meu e eu faço o que se eu quiser dar esse carro, eu dou esse carro. Se eu quiser permanecer com esse carro para sempre, eu permaneço. Mas quando nós pagamos por algo, nós temos posse. Independente, você pode comprar uma bala, você tem posse na bala. Você é senhor, você é dono e você faz aquilo que você deseja. O Senhor nos comprou para Ele. Amém. É isso que eu quero que você entenda essa noite. O Senhor nos comprou para Ele. Ele pode fazer o que Ele deseja em nós? O Senhor pode fazer o que Ele deseja em nós? Por isso que a nossa vida não é para nós mesmos, nós não fomos alcançados para nós mesmos. Então, esses últimos dias, nós vamos viver um avivamento, e esse avivamento não vai ser aglomeração. Preste atenção, esse avivamento vai ser de pessoas que serão alcançadas genuinamente pelo Evangelho de Jesus, serão alcançados pelo Evangelho de Jesus em suas casas,
em suas igrejas, e as casas serão tomadas pelo senso de eternidade. E aí a minha casa, a minha sala não será mais minha sala. A minha família não será mais apenas a minha família. Sabe, o meu carro não será mais o meu carro, mas tudo que eu tenho servirá para a recompensa do Cordeiro que foi morto. Porque eu não pertenço a mim mesmo. Tudo que eu fizer, uma viagem, eu vou para o shopping, eu estarei lá para que o Cordeiro que foi morto seja recompensado. Então, porque a igreja de Jesus não entende o Maranata? Porque nós estamos com os nossos olhos no chão. Nós estamos esperando as bênçãos. Quando a Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 1, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E a canção do Maranata, que não deveria sair da nossa boca e do nosso coração, já saiu faz tempo, porque, como já foi dito essa noite, nós só dizemos Maranata quando a nossa vida não está boa. Quando as coisas estão indo bem, nós não queremos que Jesus volte. E existem pessoas que falam, Senhor, não volta antes de eu casar. Senhor, não volta antes de eu namorar. Não volta antes de eu ter meu filho. Imagine, você vai casar, jovem, e Jesus volta no dia do seu casamento. Que prova, né? Nós não somos dessa terra. Nós não pertencemos a esse lugar. E quando nós estamos diante desse memorial, nós temos a simbologia daquilo que Cristo quis falar conosco. Ele foi partido por nós. Por conta da morte de Cristo, todos nós tivemos acesso ao Pai. Por conta da morte de Cristo, todos nós fomos perdoados, alcançados, salvos. Mas salvos para quê? Para realizarmos os nossos sonhos? Salvos para quê? Para cumprir aquilo que a demanda da vida diz que você tem que fazer faculdade, você tem que se formar. Talvez você não fará faculdade, talvez algumas pessoas aqui abandonarão o sonho para realizarem o desejo do Cordeiro que foi morto. A igreja, ela sempre é o contraponto do que o mundo está ensinando. Enquanto o mundo está dizendo, guardem, armazenem, a igreja de Jesus, ela é ensinada a dar em generosidade. Sabe por quê? Nós não somos a esperança do mundo. Nós, igreja Ebenezer, nós não somos a esperança da cidade de Tiradentes, porque nós temos os mesmos anseios que o mundo tem. Nós queremos coisas dessa terra. O nosso coração deseja muito as coisas dessa terra. Mas sabe quando uma igreja viva se levanta, quando aquilo que ela mais deseja não é um carro, não é uma moto, não é um casamento feliz, não é uma vida bem sucedida, mas é ver a recompensa do Cordeiro que foi morto alcançadas. Você está preparado para isso? Amém. Jesus nos ensinou, se alguém amar mulher, filhos, se alguém amar mais do que a mim, não é digno de mim. Nós paramos de falar sobre a renúncia do Evangelho. E a renúncia do Evangelho não é para que você seja salvo, mas é para que nós vivamos uma vida que reflete o senso de que nós precisamos recompensar o Cordeiro que foi morto. Então essa noite o que importa não é se eu sairei feliz daqui, não é se eu sairei daqui, se eu vou sair daqui com garantia de problemas resolvidos. Não é isso. Não é que eu sairei daqui com tudo aquilo que eu vim buscar, mas é sair daqui entendendo que nós somos eternamente devedores do Cordeiro que foi morto. Nada do que nós fizermos recompensará. Mas se nós não fizermos nada, isso revelará que nós não fomos alcançados e salvos, perdoados, libertos. O paradoxo é, se eu e você fomos alcançados pelo Evangelho verdadeiro, esse Evangelho que nos alcançou precisa gerar em nós frutos que manifestem que nós fomos alcançados. E a primeira evidência é um abandono total da nossa vida. E não é o descuidado, como eu já disse.
Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Você já sabe, amém? Estão entendendo, igreja? Mas é viver uma vida plenamente na perspectiva da eternidade, apressando a vinda do Senhor. Nós não sabemos quando Ele vem. Nós não sabemos quando Ele virá. Quando a trombeta vai tocar. E talvez nós podemos ficar discutindo como igreja assuntos escatológicos. Como será a vinda de Jesus? Será que é a pós-tribulação, a pré-tribulação? Isso não é o mais importante. O mais importante é todos nós vivermos como indivíduos no lugar que nós estivermos, com um senso de eternidade, dizendo: eu estou aqui apressando a vinda do Cordeiro que foi morto. Amém? Jesus nos ensina um estilo de vida de nós abandonarmos o amor demasiado à nossa própria vida. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Coloca aqui, Romanos, capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Portanto, irmãos, eu suplico que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Entende que a adoração não é esses 30 minutos que nós ficamos aqui, mas é esse estilo de vida. Portanto, irmãos, eu suplico que vocês entreguem o corpo de vocês por causa daquilo que o Cordeiro fez. E esse é o estilo de vida verdadeiro de adoração. Quando eu digo de entregar o nosso corpo, algumas pessoas podem dizer: o Senhor tem o meu coração, mas Ele não tem o meu bolso. Amém? Então, nós não fomos para nós mesmos, então meu salário não é meu salário. Eu posso pregar mesmo? Vocês querem o evangelho ou o meu salário não é meu dinheiro? Mas o meu salário é uma ferramenta para recompensar o Cordeiro que foi morto. Sabe por que nós retemos? Porque nós não temos senso de eternidade. O Senhor não quer só o seu coração, o Senhor quer o seu bolso também. Não, o Senhor não quer seu bolso só. O Senhor quer a sua vida completa. O Senhor quer a minha vida completa. O Senhor não quer apenas 2 horas de culto. O Senhor quer a nossa vida plena. Com a consciência que nós estamos aqui para recompensar o Cordeiro que foi morto. Então aonde nós se perdemos nesse lugar? Nós se perdemos porque as ideologias desse mundo não é só agora que aconteceu. Na época do apóstolo Paulo, ele já combatia isso diante das igrejas. Ele combatia toda e qualquer filosofia que se levantava contra o conhecimento de Deus. Então, nesses últimos dias, Deus levantará pessoas que vão viver uma vida do estilo de peregrinos. Deus levantará um estilo de pessoa estrangeira, que talvez, se você precisar mudar de casa, você muda para uma casa menor só para recompensar o Cordeiro que foi morto. Talvez você vai abandonar a sua família. Eu não estou dizendo abandone a sua esposa agora, mas você e sua esposa vão para um lugar. Talvez esse seja o meu último mês aqui. Amém? Amém? Sim. Deixa eu falar para você. O que o Senhor está gerando no meu coração, no coração da pastora Jennifer, no coração do pastor Fábio e de todos os pastores, é esse senso de eternidade. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu não fui comprado para mim mesmo. Eu não fui gerado para mim mesmo, eu não fui alcançado para mim mesmo. Eu vou continuar repetindo essa noite. Se você está longe de Jesus, deixa eu te conscientizar. Você está longe, você está desperdiçando aquilo que Cristo fez na cruz. Ele pagou pela sua vida, Ele te comprou também. Essa noite o Cordeiro precisa de uma recompensa. E a recompensa é: eu entrego a minha vida completamente para você, Jesus.
Apocalipse 5:9. Apocalipse 5:9. E entoava um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povos e nação. Tu fizestes delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. O apóstolo Paulo teve essa revelação. E ele compreende no livro de Gálatas, pastor Wellington, livro de Gálatas capítulo 2, verso 20. E ele chega no ápice do entendimento. E ele fala uma frase que nós usamos aqui nas pregações, que é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo, eu não vivo para mim, para cumprir os meus desejos. Então, compreender o senhoreio de Jesus é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós podemos pregar contra o pecado aqui como nós fazemos. Abandona o adultério, para de mentir, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Mas nada é mais poderoso do que essa consciência de que a vida que nós temos agora precisa recompensar o cordeiro que foi morto. Enquanto nós estamos olhando para a nossa própria vida, nós estamos perdendo, como o próprio Jesus disse. Enquanto nós estamos olhando para as nossas próprias realizações, nós estamos perdendo, como o próprio Jesus disse. Então essa noite não é para nós se emocionarmos. Jesus nos ensinou que quando nós formos construir algo, nós precisamos sentar para calcular. Porque muitas pessoas começam bem, mas não terminam bem. E o que Jesus quer gerar em nós essa noite é que nós saiamos daqui dizendo: eu não pertenço a mim mesmo. E quando necessário, eu abandonarei o que for preciso para apressar a vinda de Jesus. Porque quando você quer caminhar mais rápido, você deixa os fardos. Quando você quer correr, chegar em um lugar mais rápido, você não leva muitas coisas. E Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não levem nada, não levem nada, não levem comida, não levem nada. E esse é o estilo de vida que Jesus quer gerar em nós. Talvez o ide para você seja no seu vizinho. Talvez o ide para você seja em outro estado. Nós estamos aqui para recompensar o cordeiro que foi morto. Amém? É isso. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus, essa palavra, ela é verdadeira e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai até a divisa da alma e do espírito e ela tem o poder de discernir aquilo que o homem deseja. Essa noite, nós queremos que todos os nossos corações estejam com esse senso de eternidade. Nós precisamos recompensar o cordeiro que foi morto. Nós sabemos também, Jesus, que tudo que nós fizermos, se nós agora abandonarmos as nossas vidas para ir pregarmos o evangelho, até isso não será o bastante para recompensar aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos livrou da morte, o Senhor nos livrou da condenação eterna, o Senhor nos fez reis e sacerdotes, o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais à sua direita, no seu colo, Jesus. Nós estamos agora como igreja, Senhor, reivindicando, Senhor, essa mentalidade. Nós queremos subir no mais alto lugar, nós não queremos enxergar a partir da perspectiva terrena, nós queremos enxergar a partir da perspectiva do céu para a terra. Então eu oro em nome de Jesus, que o Senhor gere discípulos que cantem Maranata, que apressem a vinda do Senhor. Senhor, pessoas que não estão se importando com as suas próprias vidas, mas com a recompensa do Cordeiro. Jesus, gere em nós. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo.
É loucura para o mundo, mas é poder de Deus para os que creem. Oh, Espírito Santo, gera esse senso em nós. Gera esse senso em nós. Em nome de Jesus. Entregue a sua vida agora toda a Ele. Se você não entregou a sua vida ainda para Jesus, aquele que comprou todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu queria fazer um convite para você agora. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração e tudo que você vive é apenas o que você sonha, o que você pensa e o que você acha, essa noite Jesus está reivindicando a sua vida para Ele agora. Então, se você não entregou a sua vida ainda para Jesus, eu quero te fazer esse convite. Entregue a sua vida agora a Ele.